Diz assim a palavra: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E com esses versos, nós terminamos a leitura da primeira carta de João. Quero aqui então pedir que você não feche a sua Bíblia, por favor. Nós vamos voltar ao texto para extrairmos 5 lições. 5 últimos conselhos da primeira carta de João. Mas antes, como prometi, vou fazer uma revisão, um resumão da carta e de tudo que a gente viu aqui. Nós já tivemos 11 encontros. 11 quintas-feiras, 11 semanas, a carta de João destrinchada em 11 partes, e hoje é a 12ª parte. Portanto, em 12 quintas-feiras, em 12 semanas, 12 encontros, 12 cultos, temos de maneira muito esplêndida e extraordinária, aprendendo lições da carta de João. Então, o primeiro encontro, que foi na primeira quinta-feira de março. Nós estamos o mês de março, o mês de abril e já agora no mês de maio, completando a 12ª quinta-feira. Então, na primeira quinta-feira de março, nós nos encontramos aqui, lemos nesta primeira carta de João, no capítulo 1, dos versos de 1 a 4. E naquela ocasião, eu fiz uma introdução das cartas. Expliquei para você o contexto, a data, o motivo, o propósito, a mensagem. Então, nós entendemos que o João que escreveu as cartas é o apóstolo João, um dos 12 que andou com Jesus bem de perto. Ele era bem próximo de Jesus e no final do primeiro século, por volta do ano 90, ele está na igreja de Éfeso, pastoreando aquela igreja, na Ásia Menor. Ele era o último dos apóstolos que ainda estava vivo, todos os outros já tinham morrido, então ele era o último vivo que andou bem perto de Jesus. Portanto, o que ele falava tinha muito peso, tinha muita autoridade, tinha muita credibilidade. E no final do primeiro século, no ano 90 depois de Cristo, a igreja, principalmente da Ásia Menor, estava meio desvirtuada no que se diz respeito à sua doutrina. E quando nossa doutrina fica desvirtuada, as nossas práticas também são desvirtuadas. Por isso que ele escreve essas cartas, para corrigir a doutrina da igreja, principalmente no que diz respeito à doutrina de Cristo,
A cristologia, a doutrina do Cristo estava pervertida na igreja do final do primeiro século. Por causa do gnosticismo, por causa do docetismo, por causa do serintismo. 3 linhas filosóficas, 3 maneiras de pensar e de entender a vida. E basicamente os gnósticos diziam que a matéria é má, o corpo é mau, mas o espírito é bom. E o ser humano não precisa se preocupar com as questões carnais, porque esse corpo vai para a terra, mas o espírito é intacto. E essa doutrina batia de frente com a humanidade de Cristo. Porque se o corpo é mau, é o nosso corpo que nos faz pecar. E se Jesus encarnou num corpo de carne e osso, então como que ele viveu num corpo que é mau e não pecou? Então causou uma certa confusão na cabeça da igreja e eles já não estavam conseguindo entender direito isso. Então João escreve sobre a divindade e ao mesmo tempo a humanidade de Cristo para tirar essas dúvidas e sanar com essas questões que complicam mais do que explicam. Depois vem o docetismo. Docetismo, gnosticismo, só para explicar, já que estamos numa revisão, vem a raiz da palavra gnose. Gnosticismo, a raiz é gnose, que é conhecimento em grego. Então, basicamente, os gnósticos também criam que quanto maior o conhecimento de uma pessoa, quanto maior ela tivesse a sua filosofia desenvolvida, mais próximo de Deus ela estaria. Há controvérsias, né? Depois, o docetismo, a raiz da palavra é dokeu. E o dokeu, no grego, é o verbo parecer. Sabe, uma coisa que parece, mas não é? Então, os docetas afirmavam que Jesus parecia Deus, mas não era Deus. Ele tinha poderes, ele realizou coisas sobrenaturais, ele era um ser humano diferenciado, mas não era Deus, ele parecia Deus, como os deuses gregos, pensavam os docetas. Só que o João vai também ao longo das cartas mostrar que não é bem por aí, que ele é Deus encarnado, é Deus que habita entre nós. Por isso que todas essas informações acerca da divindade de Cristo e dele habitar como Deus num corpo em nosso meio, estão todas no Evangelho, nas cartas de João. Porque essa era a necessidade da igreja no final do primeiro século. Ele vai consertando os erros. E por último, o serintismo, que seguia as ideias de um homem chamado Serinto, que provocava a igreja a uma vida libertina. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e a gente não consegue parar de pecar, mesmo quando a gente se converte, a gente vira e mexe, está pecando aqui e ali, por isso que João termina essa carta desse jeito, falando que aquele que peca deliberadamente, não é nascido de Deus não, tem alguma coisa errada aí. E o Serinto dizia então que o Filho de Deus, ele é livre. A verdade do entendimento acerca de Deus libertou ele, então ele é livre para fazer o que ele quiser. E o Serinto promovia orgias, bacanais, e dizia para os crentes que eles podiam fazer o que quisessem, que no final Deus perdoava e estava tudo certo. Aí o João vai escrever que não é bem por aí não. Existem pecados que são inerentes da nossa natureza pecaminosa e a gente não consegue, às vezes, controlar o nosso pensamento, controlar a nossa língua, controlar uma ou outra atitude, mas ele chama na carta de pecados que não são para a morte. Ou seja, não é um pecado deliberado. São aqueles deslizes que a gente comete, mas tem a oportunidade de arrepender, de consertar e de abandonar aquelas práticas. E nós, no processo de vida cristã, vamos melhorando a cada dia, abandonando cada vez mais as coisas que não prestam e praticando cada vez mais as coisas que prestam. De maneira que hoje eu preciso pecar menos do que ontem e mais do que amanhã, porque amanhã é um novo dia e eu terei novos desafios e se levantarão diante de mim novas oportunidades de pecar, mas como nascido de Deus eu preciso lutar contra isso e praticar somente o que agrada a Deus. É uma luta diária, é uma luta constante, é uma luta ferrenha e muito difícil, mas disse o João, os que são nascidos de Deus conseguem vencer o mundo, essas práticas pecaminosas. Então, essa é a introdução da carta.
É por isso que João escreveu e por isso que ele usou as palavras que usou. No segundo encontro nós vimos a luz, as trevas e a solução para o pecado. E isso está lá no capítulo 1, do verso 5 do capítulo 1 até o verso 6 do capítulo 2. João fazendo ali no início da carta aquela coisa pendular, né, o pêndulo, luz e trevas, e ele vai comparando a luz com as trevas e mostrando que a luz sempre vence as trevas. Por mais densa que seja uma escuridão, um mísero palito de fósforo é suficiente para iluminar o caminho daquele quem o segura. Então, a luz e as trevas é essa guerra que a gente vive, constante, e a treva, de fato, é a ausência da luz. Por isso que a luz sempre vencerá as trevas, porque treva não é algo em si mesmo. A treva, a escuridão, ela é a ausência da luz. Então, ele coloca que a solução para o pecado é andarmos e voltarmos para a luz, é acendermos uma luz nas nossas trevas. Porque quando nós pecamos deliberadamente, nós preferimos as trevas, porque quem faz coisa errada prefere fazer escondido. Então ele está dizendo, o segredo é andar na luz, parar de se esconder, porque quando a gente para de se esconder, a gente para de praticar o que é errado, porque está todo mundo vendo, está todo mundo olhando, então, opa, isso é um fator de motivação para me ajudar na luta contra o pecado. No terceiro encontro, no capítulo 2, verso 7 até o verso 11, nós vimos uma outra metáfora. Amor, ódio e a solução para o egoísmo. Então ele faz da relação da luz com as trevas a solução para o pecado e a relação do amor com o ódio a solução para o egoísmo. Porque quando nós não conseguimos amar, nós nos tornamos egoístas. E quando nós amamos, automaticamente deixamos de ser egoísta. Porque o amor que ele trata aqui é o amor ágape. É o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o amor que pensa no outro antes de pensar em si mesmo. Então a solução para o egoísmo na igreja e nas nossas vidas de maneira geral é amar. O quarto encontro foi sobre os estágios na vida do cristão. E nós vimos que tem 3 estágios na vida de todo crente. E aí a gente tentou identificar em qual dos 3 estágios nós estávamos. Porque ali, no capítulo 2, dos versos 12 a 14, João chama na igreja alguns de filhinhos, outros de jovens e outros de pais. E aí a gente fez aqui um exercício de reflexão para ver se a gente é filhinho, se a gente é jovem ou se a gente é pai na fé. Porque tem gente que tem muito tempo de igreja, mas na vida espiritual ainda é filhinho, ainda é uma criança espiritual. Tem gente que tem pouco tempo de igreja, mas já amadureceu tanto que já tem condição de ser pai espiritual de outros. Então, ele escreve para a igreja e há ali uma possibilidade de interpretação, digamos assim, simbólica ou alegórica ou espiritual da coisa, e aí essa história dos filhinhos, dos jovens e dos pais, a gente fez então a aplicação não só na idade cronológica, mas na idade espiritual também. Então, qual é a idade da nossa alma? Qual é a idade do espírito que Deus fez nascer de novo em nós? Porque quando a gente se converte, a gente nasce de novo. São tudo bebezinhos. Alguns comem mais, exercitam mais, praticam mais e aí crescem mais. Outros comem menos, se exercitam menos e fazem menos coisas espirituais, vão sofrendo o processo de nanição espiritual. Vai ficando um monte de anãozinho, apesar de ser muito velho na fé, não tem muito tamanho na fé. Então, tempo passa, mas ele continua sempre do mesmo tamanho, sempre com os mesmos erros, sempre com as mesmas dificuldades, sempre com os mesmos problemas, né? Aí fica chateadinho, me dá minha bola, eu vou embora, não quero brincar mais. Vou sair da igreja, que falaram mal de mim. Não gostei. Filhinho, está na hora de crescer. O quinto encontro foi sobre o caminhar na luz. E neste encontro, eu
não estava de corpo presente, mas assisti também. E quem nos trouxe a mensagem foi o irmão Adair Lima. E ele falou sobre aquele texto no capítulo 2, verso 15 a 17, da concupiscência dos nossos olhos, da nossa carne, da soberba da nossa vida, e quando nós vivemos preocupados com as coisas deste mundo, nós nos esquecemos que Deus nos criou para viver preocupado com as coisas eternas. E aí essa concupiscência, essa natureza pecaminosa, nos leva a praticar atos de corrupção, de mentira, de maldade, e a gente acha que está se dando bem, mas no final das contas está se dando muito mal. E o bom mesmo é caminhar na luz. O sexto encontro fez uma pergunta para nós: de que lado nós estamos? Em que time nós jogamos? E ali naquele trecho do capítulo 2, dos versos 18 a 29, a gente viu que tem o time de Cristo e tem o time anticristo. Ou você está num ou você está no outro, não tem meio termo. E o juiz nessa partida é Deus. Então, ou você joga a favor de Cristo, ou você está jogando, mesmo sem saber, contra o time de Cristo. E isso independe se você é membro da igreja, se você é evangélico, se você é batista, assembleiano, católico, presbiteriano, não importa. Quem joga no time de Cristo, pratica aquilo que Cristo ensinou, imita a Cristo e promove esse ensinamento e aprendizado para outras pessoas. Quem não faz isso, faz o contrário. Como Jesus mesmo disse, quem não é por nós, é contra nós. Então, mesmo sem saber, tem muita gente jogando no time anticristo. Mesmo sendo membro de igreja, mesmo frequentando, sendo líder, às vezes sendo até pastor. Às vezes dá uns gols contra por aí. Então, tem que tomar cuidado. No sétimo, vimos as razões e os motivos para não pecar. Porque o pecado faz mal para a gente. Então, no capítulo 3, versos 1 a 10, a gente viu ali razões e motivos para não pecar. E quando a gente vive fugindo da prática do pecado, só temos benefícios na nossa vida física, na nossa vida familiar, nossa vida social e, sobretudo, na nossa vida espiritual. No nosso oitavo encontro, vimos a verdadeira marca do cristão. O cristão tem várias marcas. A fé é uma marca do cristão. A confiança, a fidelidade, os dons, a prática do perdão, do serviço, dentre outras coisas, são marcas dos cristãos. Mas o amor, disse o João, lá no capítulo 3, dos versos 11 a 24, o amor é a verdadeira marca de um cristão. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. Nosso nono encontro já foi no capítulo 4, versos 1 a 6, a gente viu um alerta para a igreja de Jesus. E o alerta é: cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Cuidado que nem tudo que está na árvore é pássaro e nem tudo que está na terra é minhoca. Muito cuidado, porque tem muita gente que está abrindo a Bíblia, mas não está falando segundo a vontade de Deus. Porque lá naquelas igrejas do primeiro século, disse o João, tinha muita gente que estava ensinando na igreja, achando que estava ensinando Bíblia, mas estava ensinando heresia e estava prejudicando a igreja. Então, muito cuidado com o que você ouve, mesmo que seja sobre a Bíblia. Nem tudo que é falado sobre a Bíblia diz respeito à verdade eterna de Deus. Parte 10. Razões e motivos para amar. E João é o apóstolo do amor, ele fala nesse tema o tempo inteiro. No capítulo 4, versos 7 a 21, a gente viu razões e motivos para amar. E vimos que não há outra maneira de permanecer e prevalecer como igreja, se não for pelo amor. Na semana passada, nós vimos os efeitos da fé em Jesus Cristo. E aí o João, já no final da carta, foca para a essência e o cerne dessa epístola, que é a crença em quem Jesus de fato é. Ele é Deus, o Filho de Deus, eterno, que se encarnou e veio para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e para consumar na cruz do Calvário o que já havia sido decretado na eternidade, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E os efeitos dessa fé
trazem para nós muitos benefícios, cujo maior é a vida eterna. E para encerrar, nós vamos ver então, no capítulo 5, a partir do verso 13, os 5 últimos conselhos do pastor João. Porque ele é o pastor da igreja de Éfeso, que está escrevendo a carta para orientar todas as igrejas da Ásia Menor. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Em todas essas cidades tinham igreja, e eles estavam tudo meio perdido, e as igrejas de Roma e da Grécia, do Nordeste da África também estavam meio coisa, e então o povo foi copiando essa carta, copiando e correspondendo, e chegou até nós, hoje em dia, glória a Deus por isso, que inspira e preserva a sua palavra, para que a igreja continue tendo a orientação do Espírito Santo. Então, os últimos conselhos, vou chamar assim, os últimos conselhos de um velho pastor, os últimos conselhos de um sábio pastor, porque o João estava aqui com 90 e poucos anos de idade, muito vivido, muito experimentado, ele andou com Jesus e viveu cerca de 50, 60 anos, o primeiro grande crescimento da igreja. Então ele sabe do que ele está falando, ele é um homem de Deus, que já está há décadas servindo a Deus, se relacionando com Deus, ele andou com Jesus, ele tocou em Jesus, ele comeu com Jesus, ele dormiu nos mesmos lugares, então ele tem muita coisa para ensinar. Então, se você quiser um conselho do seu jovem pastor, ouça os conselhos desse velho pastor, porque ele sabe o que está falando, muito mais do que eu. Por isso que eu prefiro seguir o conselho dele, que diz em primeiro lugar, saiba, 2 pontos, nós temos a vida eterna. Então o primeiro conselho desse pastor para nós, para encerrar a carta é, saiba, nós temos a vida eterna. Verso de número 13 diz, estas coisas vos escrevi a fim de... Agora é a parte que você participa para ficar legal. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Então, saiba que tendes a vida eterna. E todos vocês que creem no nome do Filho de Deus. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Saiba isso. Isso é verdade. Você sabe disso? Sabe? Segundo conselho, confie, 2 pontos, Deus ouve as nossas orações. O verso de número 14 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto a tudo aquilo que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, saiba, nós temos a vida eterna, independente das circunstâncias da sua vida, independente do momento em que você vive, independente das dificuldades que você enfrenta, saiba, você tem a vida eterna, isto é passageiro. Confie, Deus ouve as nossas orações, independente do seu momento, da sua dificuldade, da sua tribulação, Ele está te ouvindo, e ainda que as palavras não saiam pela sua boca, Ele está colhendo cada anseio do seu coração. Portanto, confie, se Ele não te deu resposta, é porque não é segundo a vontade dEle, e se Ele não muda a sua circunstância, é porque Ele está usando a circunstância para mudar você. Terceiro conselho, veja bem, 2 pontos, não condene o pecado do outro. Porque a gente às vezes peca o mesmo pecado, fala a verdade. Às vezes a gente vê o outro assim com uma dificuldade, que é a mesma nossa. Aí a gente se compadece, né? Ah, não, eu sei como é difícil essa área aí, essa área
é difícil, é uma prova, é uma luta. Ô meu irmão, vem cá, aí a gente abraça, a gente ora, a gente se compadece, a gente chora. Não, eu sei como é difícil, essa área da vida da gente aí é terrível. Eu também tenho essa dificuldade. Me abraça aqui, meu irmão. Agora, quando o pecado é diferente... Ah, não acredito que fulano foi capaz de fazer isso. Ah, é? Então ele é pior só porque peca diferente? Não, porque, sabe, pastor, estou falando só para a gente orar, não é fofoca não. Sabe, pastor, porque eu tenho todos os defeitos, mas fazer o negócio daquele ali, ah, Deus me livre. Está entendendo onde é que está a hipocrisia? Ah, miserável, você também é pecadora tanto quanto ela, sossega. Vai cuidar do seu pecado. Não, que eu tenho todos os defeitos do mundo. Que eu sou humilde. Eu reconheço. Sabe, pastor, pessoa mais humilde que eu não tem. Se tem uma qualidade que eu tenho é humildade. Mal sabendo que quando você se declara humilde, você acabou de perder a humildade. Aí a gente tem essa tendência, meu irmão. Eu e você, nós temos essa tendência de olhar o pecado dos outros e quando eles são diferentes dos nossos, a gente tem a tendência de concluir que eles são piores do que os nossos. Quando é igual, a gente se compadece. Quando é diferente, ah não, Deus me livre, aquilo ali eu não faço não, é ruim, hein? Entendeu? Ouvi uma história, só para ilustrar para você. Ouvi uma história verídica. É fato venéreo, como diz o outro lá. Não sei se foi no Rio de Janeiro, ou foi em Belo Horizonte, ou foi em São Paulo, numa capital dessa grande aí do Sudeste. Saiu na televisão, inclusive. Tenta pesquisar isso na internet, é capaz de achar ainda o vídeo. O rapaz foi roubar um carro. Quando ele arrombou o carro, tinha um neném lá dentro. Vocês ficaram sabendo disso? Quem lembra disso? Aí ele viu o neném, ele ficou desesperado, louco, enlouquecido. Que pai é esse? Que absurdo que deixa um neném dentro do carro. Aí ele chamou a polícia para prender o pai que cometeu aquele absurdo de deixar o neném dentro do carro. Mas ele descobriu isso como? Porque ele foi roubar o carro. É o sujo falando mal lavado. Que é isso, velho? Que absurdo. E ele ficou cheio de razão. Que absurdo. Onde já se viu um pai deixar uma criança. Deu para entender? Ele é ladrão. Mas ele não deixaria uma criança dentro do carro. O outro deixou a criança dentro do carro. Mas não roubaria um carro. Então, meus irmãos, no fim das contas, todos somos pecadores. E a melhor maneira de lidar com o pecado é lidar com o nosso pecado. Esquece o pecado do outro, que você já tem demais para tratar na sua vida. Amém? O quarto conselho, e esse conselho do pecado está no verso 16 e 17. Se alguém vir, por isso que veja bem, o seu irmão cometeu pecado não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, pedirá a Deus. Então se você vê o irmão, ele cometeu um ato lá, um pecado. Aquele irmão não podia ter feito aquilo. Senhor, abençoe ele, mostra para ele, e dá vida a ele, deixa ele perceber que aquilo é um erro, que aquilo é um pecado, interceda a Deus por ele. Mas jamais se ache melhor, se ache maior, se ache na posição de julgar o outro. Não faça isso. Então, quarto conselho, saiba, 2 pontos, somos de Deus, o maligno não pode tocar na gente. Verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive pecando deliberadamente, não vive numa prática que ele sabe que é errado, já foi confrontado por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, mas ele não quer abandonar, ele enfiou o pé na jaca e nasci assim, vou morrer assim, não estou nem aí, Gabriela é meu nome. Então, o maligno
não pode tocar aquele que nasceu de Deus. Sabemos, verso 19, que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, saiba, somos de Deus, e quem é de Deus não pode ser tocado pelo maligno. Pastor, sua Bíblia não tem o livro de Jó, não? Tem, sim, senhor. Então, como é que fecha essa conta? Somos de Deus, o maligno não pode tocar na gente. O Jó era de Deus e Satanás fez aquela arruaça na vida dele. Só tem um detalhe. Somos de Deus. O maligno não nos toca, vírgula, a não ser que seja um propósito eterno de Deus. Porque quem colocou para Satanás a possibilidade de tocar na vida de Jó não foi Satanás, foi Deus. Leia lá no capítulo 1, a partir do verso 6. Quando os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor para adorá-lo, dentre eles veio Satanás. E Deus lhe perguntou, de onde vens? E ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. E Deus lhe perguntou, tendes visto meu servo Jó? Sim, cara bom, top de linha, cara crente, muito próspero, mas também, né? O Senhor deu tudo para ele. Ah, é? Então você acha que ele só me adora pelas coisas que eu dei para ele? Então pode tirar tudo. Para você aprender uma lição. Capeta miserável. Ah, é? Posso tirar? Pode. Mas na vida dele, você não pode tocar. O grande problema é que a gente acha que nós somos as nossas coisas. A vida de Jó não foi tocada por Satanás. Satanás tirou os filhos de Jó, tirou os bens de Jó, tirou a mulher do Jó, tirou os amigos do Jó, tirou a saúde do Jó. Mas a vida de Jó é intocável, porque ela está guardada nas mãos do Senhor. Nós podemos perder bens materiais, podemos perder casa, perder carro, perder saúde, perder tudo, mas a nossa vida está guardada nos céus, e isso é intocável. O problema é que nós somos tudo crente egoísta, tudo crente mesquinho, tudo crente materialista. Ai, tomei um prejuízo, tá vendo? O Senhor tirou a mão. Que tem nada a ver, meu irmão? Quem diz que a vida cristã é sobre ter coisas? Não tem nada a ver. Você trabalha, comprou. Ah, teve prejuízo, trabalha e compra de novo. E se não der para comprar de novo? E daí, meu irmão? A vida é eterna, não dá para levar carro. Você não sabia, não? Que carro não entra no céu, casa não entra no céu, casa na praia, conta recheada. Caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada. Isso vai ficar tudo aí. Você está preocupado com essas coisas? Daqui a 100 anos, ei, posso te dar uma notícia? Muito boa. Para mim é muito boa. Para você não sei. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar mais aqui. Você está preocupado com um negócio que não vai durar nem 100 anos? O que é 100 anos comparado a toda uma eternidade que foi preparada para nós? Então ouça o conselho desse velho pastor. Saiba, nós temos a vida eterna. Confie, Deus ouve as nossas orações. E se for da vontade dele, ele age. Veja bem, não condene o pecado do outro, só porque é diferente do seu. Saiba, nós somos de Deus. O maligno não pode tocar na nossa vida. E último e quinto conselho, reconheça, Jesus é Deus, digno de adoração. Verso de número 20 diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, porque o mentiroso a gente não quer. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos da idolatria. Não coloque na sua vida como mais importante aquilo que não é Deus. Idolatria é colocar no lugar de Deus aquilo que não é digno de ser adorado. Idolatria é colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. O centro, o
trono, o lugar mais importante das nossas vidas, pertence ao Senhor. Tudo que você colocar nesse lugar é idolatria. Não confie mais no seu emprego, no seu dinheiro, nas suas amizades, na sua família. Não confie em nada além do Senhor. Não espere em nada a não ser no Senhor. A sua confiança, o seu amor, a sua esperança e a sua fé tem que estar no Senhor. Como diz aquele hino, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Eu vou estudar para ter um emprego melhor. Vou me capacitar para ter uma remuneração melhor. Vou trabalhar para ter uma vida com mais qualidade e dar esta vida para minha família. Tudo isso é bom, mas o centro da minha vida, o mais importante, aquele a quem devo adoração, é o Senhor, o Deus que me criou para ter a vida eterna, o Deus que ouve as minhas orações, o Deus que não permite que o maligno toque a minha vida, e o Deus que em Jesus se fez homem, para que eu, homem, pudesse habitar na presença de Deus. Jesus é o Deus que veio até os homens, para que os homens pudessem ir até Deus. Todo menino quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. E ele veio, nasceu naquela manjedoura, por amor a mim e a você. Então não caia nos contos dos vigários. Não creia nos gnósticos, não creia nos docetas, não creia nos serentistas. O conhecimento não vai te levar a lugar algum. Com Deus, não. Os prazeres dessa vida não vão te levar a lugar algum. Com Deus, não. E viver deliberadamente, pecando, fazendo o que você quiser, de acordo com o que apontar o seu nariz, você tomar as suas decisões. Tudo isso só vão te causar sofrimento. E nós fomos tentados a sermos iludidos por essa mentira de que nós temos no nosso nariz capacidade de julgar, de decidir e de saber o que é melhor para nós. E quantos de nós vivemos a vida buscando os nossos próprios interesses, tomando as decisões conforme o nosso coração e temos quebrado a cara, vez após vez, situação após situação, dá tudo errado, porque é tudo conforme o meu jeito. Mas quando nós nos arrependemos e vivemos do jeito de Deus, não é que as coisas começam a dar certo, é que a gente está fazendo o que é certo. E o que é certo acaba dando certo, mas o que dá certo nem sempre é certo. Portanto, irmãos, os últimos conselhos dessa carta para nós são esses 5, e eu vou repeti-los, para que você não esqueça, porque como igreja, esses conselhos são muito valiosos, ontem, hoje e amanhã. Para as igrejas da Ásia Menor, eram ótimos conselhos. Para a igreja de Guaranhuns, são ótimos conselhos. E para qualquer igreja espalhada na face da terra, onde tiver um crente que ouvir esses conselhos e guardá-los e praticá-los, serão bem-aventurados no Senhor. Saiba, nós temos a vida eterna. E você diz? Confie, Deus ouve as nossas orações. Veja bem, não condene o pecado do outro. Saiba que nós somos de Deus e o maligno não pode tocar na nossa vida. E reconheça, Jesus é Deus, digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia! Louvado seja Deus!